A nossa mão é um órgão muito nobre, uma estrutura muito nobre, porque ela tem uma representação no nosso cérebro muito grande e, ao mesmo tempo, ela tem nervos que são nervos muito espessos, que saem da região da nossa coluna cervical. Então, preste atenção. Toda a inervação da nossa mão, seja por força ou seja de sensibilidade, ela tem origem no segmento cervical da nossa coluna. Esses nervos que saem da nossa coluna se unem e vão descendo para o braço com o objetivo de alcançar a mão. Na mão, especificamente, nós vamos ter 3 grandes nervos. Um nervo que passa bem no meio da mão, o nervo que passa no meio tem o nome de mediano, o nervo que passa ao lado do osso ulnar tem o nome de ulnar, e o nervo que vem para a região de trás da mão se chama radial. Por que eu estou dando esse detalhe anatômico para vocês? Por que eu estou começando falando sobre como é a inervação da mão? Veja, porque apesar das pessoas sentirem dormência na mão, quanto mais específico é a descrição dos sintomas, isso ajuda a gente a identificar qual nervo que possivelmente está acometido, tá certo? Então, na mão existem esses 3 nervos, sendo que o nervo relacionado ao primeiro, segundo e terceiro dedo é um, e quarto, quinto dedo é outro. Então, esses 3 primeiros dedos têm uma inervação chamada do nervo mediano, e esses outros nervos têm uma inervação chamada do nervo ulnar. Então, pessoal, quando a gente começa falando de dormência na mão, às vezes os pacientes têm a sensação assim, não, minha mão está dormente, mas para a gente o detalhe de como é descrito, né, o sintoma, onde predomina a dormência, onde começa a dormência, isso é um detalhe que é muito relevante. E mais, às vezes, quando o paciente fala assim, olha, eu não consigo separar em qual lugar está, é na mão inteira, isso já faz pensar, isso já nos remete que possivelmente essa alteração sensitiva possa estar mais relacionada ao nosso cérebro do que à região da nossa coluna cervical, tá certo? Então, um ponto básico da nossa conversa de dormência nas mãos é, quanto mais rico, quanto mais preciso a gente consegue ser na caracterização dos sintomas, é mais fácil da gente conseguir diferenciar se o problema está nos nervos daqui, se está na região da coluna cervical, ou se está diretamente na região do nosso sistema nervoso central, tá certo? Que, simultaneamente, os nervos que pegam a sensibilidade da mão, eles também levam as informações relacionadas ao movimento da mão, tá certo? Então, esses mesmos nervos, mediano, radial e ulnar, além de fornecer sensibilidade, tato, eles também fornecem movimento e força. Por que isso tudo é importante? Porque se a sensibilidade, a alteração da sensibilidade for associada diretamente à alteração da fraqueza, isso nos ajuda a pensar numa série de diagnósticos, tá certo?